Régio Emília, seja bem-vindo a este grande encontro de formadores, de educadores, de pessoas interessadas na experiência Régio Emília. Régio Emília é uma experiência italiana que nasceu a partir de um tanque de guerra, 6 cavalos e 3 caminhões. É exatamente esse o princípio de Régio Emília. Loris Malaguzzi, logo depois da guerra, tinha como recursos exatamente esses elementos. E foram a junção, ou seja, foi a junção de elementos concretos disponibilizados ou deixados pelos alemães no pós-guerra, a vontade de um homem chamado Loris Malaguzzi e a força de uma comunidade. Régio é uma experiência que nasceu já como um tripé constituído de um mínimo de recursos materiais, um homem com idealização, com utopia, com um projeto, com um ofício educativo e uma comunidade querendo se restaurar, querendo se construir, querendo se redesenhar para um outro mundo, um mundo que naquele momento eles não conheciam. É muito importante que você que acompanha nesse momento, que começa a acompanhar nesse momento essa série sobre a experiência Reggio Emília, que você entenda que não é possível compreender Régio se você não entender o papel de assistência social que essa experiência pressupõe. Na verdade, o projeto de assistência social e o projeto de assistência pedagógica, eles não se separam, eles não se diluem. Quando você olhar para a experiência de Régio, você vai ver a assistência social, o amparo, o cuidado e, ao mesmo tempo, o trabalho pedagógico. É indissociável, porque a origem da experiência pedagógica tem uma origem na assistência social, o que nós no Brasil chamamos de assistência social. Ou seja, a vontade de uma comunidade de se melhorar, de ter condições de melhoria para suas crianças, para o desenvolvimento dessas crianças, o desejo dessa comunidade de ver essas crianças amparadas e protegidas num período pós-guerra, e a vontade, o idealismo e a busca de um homem cuja inteligência era absolutamente acima do normal, para aquele momento, para aquele contexto e para o que ele se propunha a fazer naquele momento. Essa minha observação é importante porque muitas vezes educadores brasileiros saem do Brasil para ir a Régio, para conhecer, e eu estou usando esse verbo entre aspas, conhecer uma experiência de Régio Emília, e eles querem voltar de lá e transladar a experiência para o Brasil, ou seja, justamente o que não é possível fazer. Por mais que você tente, por mais que você queira, por mais que você sonhe, você jamais vai transladar a experiência de Régio Emília para a sua escola, para o seu município, para a sua Secretaria de Educação. Régio foi, é e sempre será apenas uma inspiração. E por que isso é importante? Porque sendo uma inspiração pedagógica, sendo uma inspiração de assistência social, sendo uma inspiração para uma comunidade, visto que hoje a escola, o município, o sindicato, os pais, a participação popular, tudo se mesclam, tudo se misturam com teorias, com pesquisadores, sendo uma escola constituída com esses infinitos saberes e com esse processo de cocriação, estes elementos de cocriação só existem naquele contexto. Se você tirar aquela comunidade, aquela vontade, aquele sindicato, aqueles pesquisadores, aquelas crianças, aqueles prédios arquitetônicos, você não tem isso nem na Alemanha, você não tem isso no Peru, não tem isso no Brasil, não tem isso em nenhum lugar do mundo. Você tem outros elementos. E é aí que está o interessante da experiência Reggio Emília. Cada escola que se propunha a inspirar nessa experiência vai ter o seu próprio perfil, o seu próprio desenho, a sua própria margem. Régio é e sempre será uma inspiração, não um modelo determinado, não uma prática pedagógica que eu posso desdobrar, 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 desdobrar. Não. A inspiração significa: hoje nós somos um pouco Montessori, hoje nós somos um pouco Vygotsky, hoje nós somos um pouco sem linguagens Loris Malaguzzi, mas outras inspirações, outros contextos teóricos, outras vozes podem se acoplar no que hoje nós conhecemos como Reggio Emília. Então,
é uma experiência vivificada. Ela pode se modificar como ela está se modificando o tempo todo. Um exemplo disso é o que era no passado, por exemplo, a ideia e a concepção dos ateliês em Régio e o que é a ideia e a concepção de ateliê hoje. Um exemplo disso é a documentação pedagógica, como foi um dia e como é a documentação pedagógica hoje. Um exemplo disso é o trabalho de Gardner, por exemplo, que aparece hoje muito fortemente em vários momentos da concepção teórica e não havia isso logo no início. Então, essa experiência vivificada, essa experiência concatenada com a realidade, não pressupõe, nem dispõe e nem se abre para o engessamento. E se não engessa, não dá para reproduzir. Interessante porque quando a gente conhece uma prática pedagógica, um modelo pedagógico, nós sempre pensamos assim, como que eu vou reproduzir isso em outro lugar? Como se uma experiência pedagógica obrigatoriamente tivesse que ter um modelo behaviorista, que inclusive, cartesiano, behaviorista, quadrado, pré-definido, enlatado, como uma receita. Essa, inclusive, era uma das preocupações de Loris Malaguzzi. Ou seja, nunca se esquecer que a experiência de Régio nasce justamente para se opor à experiência behaviorista, de reprodução, de que manuais e mais manuais sendo trabalhados diariamente com as crianças poderiam levar as crianças a um aprendizado ou levar as crianças a uma concepção de inteligência ou de memória. Essa ideia é rechaçada logo inicialmente e daí nós temos o início da experiência. Então, você que começa a acompanhar essa série, você que tem vontade de compreender, de entender um pouco de tudo o que acontece nesse discurso, nesse diálogo, nessa entrada no universo da experiência Reggio Emílio, eu convido você a permanecer aqui, continua assistindo as outras aulas que eu estou disponibilizando e há uma série de informações interessantes a respeito da experiência Reggio Emílio por aqui. E, para não esquecer, sempre estou lembrando que educar é um ato de persistir com delicadeza.